Ei, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você está assistindo a esse vídeo. Nós vamos começar aqui com mais uma aula sobre redação, sobre a estrutura da redação. Há alguns dias nós já estamos gravando algumas aulas para você, para disponibilizar de forma gratuita para você. Nós estamos fazendo isso aqui pelo FX Concursos. E eu, mais uma vez, me apresento, sou a professora Paula Xavier, a sua professora de redação. Nosso intuito aqui é disponibilizar para você um material com bastante conteúdo e com conteúdo que é capaz de fazer com que você alcance notas excelentes em qualquer redação que você for escrever. Seja Enem, seja concurso, nós estamos aqui preparados para passar para você algo de excelência que fará com que você alcance aí notas altas, totais, inclusive, em qualquer redação que você for fazer. Tá? Porque aqui nós estamos preocupados com a sua aprovação e agora chega de enrolação, porque aqui o tempo é pouco e o conteúdo é muito, então vamos lá. Se você tem acompanhado as aulas anteriores, caso não, eu sugiro que você pause esse vídeo, vá assistir às aulas anteriores para que você entenda todo o processo da estrutura de um texto dissertativo, da introdução, apenas desse parágrafo da introdução, porque hoje nós veremos os detalhes, mais detalhes ainda dos que eu já passei nas aulas anteriores para vocês. Nós veremos o passo a passo da introdução. Nós já vimos na aula passada a contextualização, nós vimos também o paralelo e vimos a tese. Nós aprendemos que a introdução ela será composta de 3 a 4 períodos, seguindo aí todas essas coisas que eu acabei de falar: contextualização, paralelo e tese. Mas agora, foi o que eu disse para vocês também no vídeo anterior, talvez ninguém nunca te disse o que, na verdade, ninguém te disse como fazer. Porque o que fazer, todo mundo ensina, mas como fazer é que talvez seja a dificuldade maior de cada um de vocês. E nós aqui, eu quero explicar para você como fazer. Não apenas o que fazer, porque o que fazer você já sabe. Você precisa preencher 30 linhas de um texto dissertativo argumentativo. Você já aprendeu o que é um texto dissertativo argumentativo, você já aprendeu quantos parágrafos a sua redação deve ter, você agora está aprendendo quantos períodos cada parágrafo seu tem que ter, e agora você vai aprender o que colocar e como colocar cada um desses períodos. Então, preste atenção, é isso mesmo que você está ouvindo. Professora, você vai explicar cada período, cada passo a passo do que. Exatamente. Por isso que está aí o título da nossa aula de hoje, passo a passo de uma introdução. Então, vamos lá, sem mais delongas. Nós já vimos também na aula passada sobre isso, contextualização, paralelo e tese. Hoje eu trarei algo a mais para vocês. Vamos lá. Olha só, eu disse na aula anterior que a sua contextualização ela pode ter de 1 a 2 períodos, mais do que isso, impossível, tá? Mais do que isso, não. Vamos lá. Caso você queira fazer 2 períodos, eu vou te dar o passo a passo aqui, tá? Vamos lá. Contextualização de 2 períodos. O que é período mesmo, professora? Período é quando você inicia com letra maiúscula e vai até o ponto final. Aqui mesmo nós temos um período, ó. Iniciei com letra maiúscula, terminei com ponto final, tá? Lembrando que é uma oração, tem verbo, todas essas coisinhas aí. Mas é isso. Comecei com letra maiúscula, coloquei ponto final, eu tenho um período. E a sua contextualização, que você já sabe o que é, porque eu já ensinei, você pode fazê-la utilizando 2 períodos. Vamos lá. O que você terá de colocar no primeiro período da sua contextualização? Lembrando que nós estamos na introdução. O que é introdução? Quando você começa a falar sobre o tema que a banca te deu. E agora você já aprendeu que dentro desse tema você irá tirar alguns assuntos, nesse caso, 2 assuntos. Dentro do tema você irá tirar 2 assuntos sobre os quais você irá dissertar, sobre os quais você irá escrever durante todo o seu texto. Mas
A introdução é justamente o momento para você mostrar para o corretor que você entendeu qual é o tema e que você já selecionou os seus assuntos. Em uma outra aula, eu ensinarei a vocês a fazer o projeto de texto. Antes de vocês começarem a escrever, vocês precisam aprender a projetar. Assim como o engenheiro, antes de começar a construir uma casa, ele começa o quê? Antes, o dono da casa faz o quê? Manda para o arquiteto para fazer todo o desenho da casa, para aí então poder escrever o texto, já sabe. Daí então poder construir a casa sabendo cada parte que vai ter, quantos quartos, se vai estar virado para o sol, se vai estar virado, para depois não ter que quebrar a parede, para depois não perder dinheiro. O seu texto é assim, você projeta o seu texto antes para não perder dinheiro? Não, para não perder tempo. E lá na frente não vai perder dinheiro, porque vai passar no concurso ou vai entrar na faculdade e não vai perder dinheiro, vai ganhar dinheiro. E não vai ter que fazer mais curso de redação, né? Ai, graças a Deus, nunca mais. Não, gente, redação nem é tão ruim assim. Redação, quando você toma gosto, o negócio fica bom demais, tá? Você aprende a pensar, aprende a escrever, e aí você vai. Mas é isso. Em uma aula depois, tá? Posterior, eu ensinarei a vocês a fazer projeto de texto. Mas vamos lá. Lembrando, na introdução você está apresentando para o corretor o tema. Não pode cometer o erro de começar. Esse é um problema muito grave. Esse problema é muito grave. Que problema? Não é assim que você começa uma redação, tá? Você tem que mostrar dentro da introdução, dentro desse parágrafo da introdução, você tem que apresentar o tema, não importa se o corretor já sabe. Ele quer saber se você sabe. Então, você precisa apresentar o tema e você precisa também apresentar os assuntos, tá? E aí, o primeiro período da introdução, que é a contextualização, você vai trazer o quê? Algum conhecimento de mundo. Você vai trazer alguma coisa que você já ouviu na sua vida que tenha relação com o tema, que tenha a ver com o tema, que dialogue com o tema. É como se você estivesse preparando o corretor para falar o que que é isso. Ah, eu vou escolher falar sobre um filme. Tá, mas o que que esse filme tem a ver com a realidade? O que tem a ver com a realidade você vai mostrar depois. Por enquanto, você vai começar só falando do filme, ou só falando da série, ou só falando daquele livro que você leu, ou sobre aquele pensamento daquele filósofo, ou sociólogo, ou aquele desenho animado que você assistiu, ou aquele filme que está no cinema, bombando no cinema. Você vai começar a falar sobre qualquer coisa que tenha a ver com o tema. Esse qualquer coisa aí que tem a ver com o tema, você vai se programar da seguinte maneira: ou você escreve um período só, falando, fazendo um resumo, não sobre o pensamento inteiro, não sobre o livro inteiro, não sobre o filme inteiro, mas um resumo apenas da parte que te interessa. Por exemplo, um livro. Um livro pode ter vários assuntos dentro dele. Você vai fazer um resumo sobre tudo? Não. Você vai pegar exatamente aquela parte do livro, ou aquela parte do filme, ou da série, que tem algo que tem a ver com o tema. E aí você vai escrever isso em um período, de forma resumida, ou utilizando dois períodos. No primeiro período, você irá introduzir a área do conhecimento. Você vai escolher falar sobre o quê? Filme, música, documentário, artigo, pesquisa, filósofo, sociólogo. Sobre o quê? Então, nesse primeiro período, é a hora de você trazer a informação geral, é a hora de você apresentar qual é a área do conhecimento que você escolheu para iniciar o seu texto. Daqui a pouco eu vou mostrar isso com exemplo, tá? O segundo período, você vai expandir o assunto, trazendo um quê? Um detalhe que irá se relacionar diretamente ao tema proposto. Então, se você escolhe, por exemplo, falar sobre a Hannah Arendt, uma filósofa aí, uma socióloga, tá? Do século XX, você pode trazer uma informação geral sobre ela, falar sobre a Hannah Arendt, dizer quem ela foi e ponto, informação geral. Geral, geralzona. Falei sobre o quê? Sobre a Hannah Arendt. No segundo período, você vai trazer um dos pensamentos dela. Aí você já fez a introdução, já falou sobre o que você está falando, a Hannah Arendt, e agora você vai mostrar por que você está trazendo a Hannah Arendt.
porque ela tem um pensamento que dialoga com esse tema. O tema fala sobre a maldade humana, fala sobre a banalidade do mal. Então, agora você irá apresentar para o corretor esse pensamento no segundo período. Lembrando que a contextualização não deve ultrapassar 4 linhas, senão fica muito grande, e aí é um problema, tá? Se você fizer um período só, tente ficar aí em 3 linhas de contextualização, 4 já estourando. Se você vai fazer a contextualização em 2 períodos, 2 para cada, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Professora, tá um pouco vago, tá um pouco tangente, não estou conseguindo ainda entender. Então vamos para o exemplo que você irá entender. Olha só, eu peguei aqui o tema do Enem do ano passado, que o Enem traz temas muito bons, tá? E os temas que caem no Enem podem ser temas que caem aí em qualquer banco, em qualquer edital. Então, olha só, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Olha só, primeira coisa que eu falei com você, o que que é? Vai falar sobre vamos dizer assim, um livro. Ah, professor, eu lembro desse livro que eu li, tinha uma coisa legal para falar, mas eu só lembro da coisa legal, eu não lembro, sei nada sobre o autor. Vai pesquisar, vai lá, porque agora você está estudando. O estudo serve para isso, para você se preparar. Então, vai lá, leia sobre o autor, veja lá de que maneira que você pode introduzir a sua redação trazendo alguma informação relevante sobre ele. A mesma coisa se for um sociólogo, tá? Um pensador qualquer, uma autoridade qualquer, um filme. Talvez você queira falando aí do assunto geral do filme, para depois trazer o detalhe que dialoga diretamente com o tema. Então, o primeiro passo é o quê? Pesquisar. Pesquisar sobre o autor, ou sobre o filme, a série, enfim, e trazer alguma informação relevante sobre ele, tá? Então, para esse tema, desafios para a valorização de comunidades e povos no Brasil, olha só, aqui, essa parte de azul claro, foi a pesquisa que eu fiz sobre o José de Alencar. Por quê? Porque quando eu fui fazer essa aula, a primeira coisa que me veio à mente foi o quê? O Guarani. O Guarani, que é um livro, é uma literatura muito linda e você deve ler bons livros, livros, tá, que são clássicos aí, para você ter conhecimento de mundo, para você expandir o seu pensamento, para você conseguir enxergar além do nosso mundinho, né, de todo dia, nós temos que estudar, nós temos que ler, nós temos que pesquisar sim. E esse foi um livro que eu li no ensino médio, lá em 2000, né, e não preciso falar o resto, o Guarani, tá? E aí eu poderia começar falando diretamente do Guarani, ou eu poderia fazer exatamente isso que eu estou falando para você fazer. Pesquise um pouco sobre o autor, fale alguma coisa sobre ele, para o seu texto já começar num nível assim altíssimo. Olha só. Aí eu fui lá e pesquisei, porque eu sabia que José de Alencar era o escritor de O Guarani. Mas o que, que eu poderia falar mais sobre ele? As aulas de literatura, nesse caso, também ajudam bastante. Olha só. José de Alencar, cujo estilo predominante é o indianista, busca definir a figura do índio como herói e fortalecer os símbolos nacionais. Se você fizer aí uma rápida busca sobre José de Alencar, você vai ver que existem muitas informações sobre ele. Mas quais foram as informações que eu selecionei? As informações que dialogam com o tema. Professor, e se eu não lembrasse de nada assim que tivesse totalmente direcionado ao tema, não tem problema, você poderia falar de uma forma geral, que o primeiro período você pode falar de uma forma geral, tá? José de Alencar, o escritor romancista brasileiro, escreveu O Guarani, ponto. Informação geral. E aí, no segundo período, você ia trazer um resumo, alguma coisa importante sobre o livro. Mas nesse caso eu tive tempo, eu pesquisei, eu adquiri esse conhecimento. Se eu precisar usar alguma coisa relacionada a isso, é um conhecimento que eu já tenho. Que José de Alencar, cujo estilo predominante é o indianista, olha só, diálogo com o tema, sim, eu estou falando de povos e comunidades, o quê? Tradicionais. É claro que não é só índio, mas índio também. Busca definir a figura do quê? Do índio, que é sobre isso que eu vou falar, como herói e fortalecer os símbolos nacionais. Então, daí, eu escolhi trazer essas informações gerais
sobre o José de Alencar. E aí, agora, na informação mais detalhada do segundo período, o que que eu fiz? Eu escolhi a obra, que eu já tinha escolhido, né, de antemão, e aí eu vou trazer agora um breve resumo. Nesse resumo, nisso que eu vou detalhar agora, obrigatoriamente tem que dialogar com o tema. Imagine se você vai começar falando sobre a Hannah Arendt, que eu falei aqui. Ah, não, eu quero falar sobre a Hannah Arendt. E eu tenho introduções coringas sobre a Hannah Arendt, depois eu vou passar para vocês, tá? Ah, você vai falar sobre a Hannah Arendt, que é uma filósofa do século XX, que foi a socióloga que conceituou ou que introduziu o conceito de banalidade do mal. Ponto. Ponto. Informação geral. Informação geral. Agora você vai ter que o quê? Que detalhar essa informação. O cara que está lendo seu texto, talvez ele não saiba nada sobre a banalidade do mal. O que que você vai fazer? Você vai explicar sobre o que que esse conceito fala. Você vai conceituar, você vai contar para ele sobre o que a Hannah Arendt fala em banalidade do mal. Mas adianta você falar sobre banalidade do mal se o tema não tiver nada a ver com a banalidade do mal? Se você não sabe nem o que significa banalidade do mal? Não. Você precisa saber o que é e ver se aquilo tem a ver com o tema. Porque esse segundo período aqui, ele tem que estar totalmente atrelado ao tema, tá? Ele tem que dialogar com o tema, certo? Mas é isso. Primeira coisa para você fazer a sua contextualização é pesquisar primeiro uma informação geral sobre aquilo que você vai falar e depois você vai trazer uma informação mais específica que dialogue com o tema. Professora, e aquela contextualização, aquela introdução coringa que você passou para a gente na aula passada sobre a Constituição Federal? Está prontinha. Aí você não tem que pesquisar nada. E o meu intuito aqui é passar também outras introduções coringa também. Mas eu não posso fingir para você que sempre vai dar certo, 100% das vezes vai dar certo usar essas introduções coringa. É muito difícil não dar certo. Mas e se não der? E se não der? Lá, se você só decorou aquilo e lá na hora você não consegue usar aquilo de maneira nenhuma, o que você vai fazer? Vai ficar pé da vida comigo. Eu confiei na professora, a professora passou a introdução coringa que eu não consegui usar de jeito nenhum, talvez até pelo nervosismo. Mas se você sabe como criar a sua própria introdução, isso vai te trazer tranquilidade para você escrever. E aí pode ser até que você não conseguiu aplicar uma introdução coringa por conta do nervosismo. Talvez você está pensando, meu Deus, isso não der certo, eu só decorei essa. Aí trava tudo, trava tudo. Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou te ensinando a caminhar sozinho. Eu estou te ensinando a caminhar sozinho, tá? Você vai produzir aí, você quer passar, não quer? Você quer entrar na faculdade dos sonhos? Você quer passar no concurso dos sonhos? Então, você não pode achar que vai ser um caminho fácil. Eu estou aqui tentando facilitar o máximo para você, mas tem a parte que vem de você. Tem a sua parte. Então, você tem sim que dar o seu melhor, você tem sim que tentar criar suas próprias introduções, e quando você entender mesmo o que, que você tem que fazer, aí você pode começar a treinar introduções coringa. Treina uma coringa, depois vai lá e tenta fazer um sozinho, e vai revezando. Vai revezando. Uma dica, professora, de todas as introduções coringa que a senhora deu, eu gostei mais dessa. Um conselho. Pegou o tema, vai treinar o tema da semana? Aplique a introdução coringa. Aplique. Aplicou? Conseguiu? Deixa lá no cantinho. E agora tenta fazer uma você sozinho. Tenta fazer uma você aí aplicando esse passo a passo que eu dei. Faça isso. Professor, mas eu tenho muito pouco conhecimento. Tá aí um motivo para você continuar seguindo a gente. Porque conhecimento aqui é o que nós vamos te dar. Tá bom? Então, vamos lá. Contextualização, então, é isso aí. Agora nós vamos para o paralelo. A contextualização é você trazer um assunto que tem a ver com o tema. Para quê? Para você mostrar o que isso o quê? O que a contextualização que você acabou de trazer tem a ver com o tema hoje, na atualidade. Ou seja,
que é o paralelo? É você comparar. O paralelo é você comparar a área do conhecimento. A área do conhecimento é isso aqui, tá? São os chamados repertórios. É você comparar a área do conhecimento que você trouxe com a realidade atual. Por isso que você pode falar sobre qualquer coisa. Por isso que você pode falar do século I ao século XXI. Não importa, você está trazendo isso para comparar. Então, você tem que saber exatamente o que você quer comparar. E como é que eu vou comparar duas coisas que não têm nada a ver? Eu faço comparações de coisas o quê? Que tenham a ver. Por isso que a contextualização tem que ser algo que tenha a ver com o tema. Por isso que eu escolhi o José de Alencar, porque ele fala sobre o índio, e o índio é uma comunidade tradicional. Certo? Beleza, entendeu essa parte? Espero que sim. Por isso você pode falar sobre filme, sobre ficção, sobre realidade, sobre o Chaves, qualquer coisa, tá? Não importa. Por quê? Porque depois você vai mostrar o que que isso tem a ver com a realidade relacionada ao tema, certo? E aí, eu já expliquei muito sobre paralelo. Se você está com alguma dificuldade, assista novamente a aula. Se você não assistiu, assista, senão você não vai entender nada. Volta lá e assista. E aí, o seguinte, tem uma questão na sua redação que vai ser muito avaliada, que é o uso de elementos coesivos, o uso de conectivos, de pronomes, de sinônimos, de termos correlatos, de advérbios, juízo de valor, tá? Tem dica de juízo de valor, se você não sabe o que é, tem dica, procura aí, tá? Depois eu vou ver aqui se o pessoal coloca aí o link para você já clicar e já assistir a dica que eu dei sobre juízo de valor, tudo bem? E o que que é o paralelo, tá? Como eu disse, você vai ter que fazer muito uso de conectivos. Só que tem um negócio. A comparação que você vai fazer, vamos lá, falei do José de Alencar, que representa o índio como herói, mas a gente sabe que a nossa realidade, ela é o quê? Oposta. Oposta ao pensamento do autor, porque ele escreve e vê o índio como herói. E nós, a nossa realidade, os índios estão sendo tratados como heróis? Não. Então, nós teremos que começar o nosso paralelo, a nossa comparação, deixando claro para o corretor que a realidade ela é oposta ao pensamento, ao que preconizou o autor. Ou então, se eu falo sobre a Hannah Arendt e falo sobre a banalidade do mal, que as pessoas têm, por tão acostumadas com o erro, elas estão olhando para o erro e estão indiferentes a ele, estão se acostumando a ele. Você olha para aquilo que ela falou lá atrás e você olha para a nossa realidade, você vê que isso é o quê? Igual ou oposto, ou contrário? É claro que está semelhante, né? As pessoas elas estão se acostumando com a maldade, por isso elas estão se tornando indiferentes ao mal. Daí que vem o conceito, a banalidade do mal. O mal, o erro está se tornando o quê? Banal. Quando você vai mostrar o que esse pensamento da socióloga tem a ver com a realidade de hoje, você vai começar o paralelo, fazendo a comparação, dizendo que isso, que a realidade de hoje ela é contrária ao pensamento da filósofa, da socióloga? Não. Você vai mostrar que o quê? Que a realidade atual é semelhante ao pensamento, ao conceito proposto pela escritora. Por isso que é muito importante você começar com o conectivo correto. O conectivo, galera, é o cimento do seu texto. Para você construir uma casa, você precisa de tijolos. Mas se você empilhar os tijolos apenas, eles vão cair. Eles vão cair. Eles só serão sustentados, eles só terão firmeza de formar uma parede se aqui você colocar quem? O cimento, unindo um tijolo ao outro. É isso que você tem que fazer com as suas ideias. Você pode ter um monte de ideias, tá? Mas entre uma ideia e outra,
Eita, não é ideais não, é ideias, tá? Entre uma ideia e outra, você tem que o quê? Que colocar o cimento aqui. E quem é o cimento? Os conectivos. Trouxe um pensamento da Hannah Arendt. Vai mostrar agora a realidade atual, como é que anda. O que que você tem que fazer? Você tem que unir essa ideia, não podem ser ideias soltas. Um é o pensamento da Hannah Arendt, outra é a realidade atual. E aí, o que que isso tem a ver? O que que isso tem a ver? Você tem que o quê? Unir essas ideias por meio de um conectivo. E foi isso que eu trouxe para vocês aqui. Pelo menos 3 exemplos de conectivos para introduzir o seu paralelo. Lembrando que o paralelo é o segundo período da sua introdução. Desculpa, pode ser o segundo ou o terceiro período da sua introdução. Então, se o pensamento é similar, se é semelhante, você pode usar assim, ó, em situação análoga ou em analogamente ao pensamento da socióloga. Analogamente, porque é um conectivo, é um advérbio, tá? Que serve como conectivo aí, para você mostrar que a realidade atual ela está análoga, ela está parecida ao pensamento. Pode também usar em contexto semelhante, beleza? Ou você pode começar também assim, vamos lá. Ao se traçar um paralelo entre realidade e ficção, se você tiver usado o quê? Ficção. Se você não tiver usado ficção, se você tiver usado um filme, uma série, um desenho, você pode sim, olha que lindo. Ao se traçar um paralelo entre realidade e ficção, nota-se, tem até que continuar aqui, ó, nota-se que, vírgula, você pode colocar analogamente, analogamente, analogamente ou semelhantemente, tá? Aí você vai trazer o que está acontecendo na realidade, que é análogo ou que é semelhante. Mas, se o paralelo que você vai fazer for contrário à contextualização, estiver caminhando em direção oposta à contextualização, como no caso do José de Alencar, que a nossa realidade caminha em direção oposta ao pensamento dele, porque para ele, nas obras dele, tá? As obras dele apresentam o índio como herói. A nossa realidade, a gente sabe que índio não é visto como herói, pelo contrário, né? Sofre muitas discriminações, muitos preconceitos e por aí vai. Vai introduzir um paralelo de realidade contrária? Ocorre que, contrário a isso, olha que lindo, ocorre que, contrário a isso, as vírgulazinhas todas no lugar certo, tá? Para você não errar. Entretanto, indo em direção oposta à obra do autor, em direção oposta ao pensamento do autor, ou do filósofo, ou do sociólogo, indo em direção oposta à poesia lírica, se for algum, tá? Alguma questão lírica e alguma poesia, enfim. Fora desse contexto, no entanto, olha só, conectivos que indicam oposição de ideias. Então, aqui, ideias semelhantes, aqui, ideias o quê? Contrárias. Olha como é que fica isso, ó. José de Alencar, cujo estilo predominante é o indianista, busca definir a figura do índio como herói e fortalecer os símbolos nacionais. O Guarani, poderia colocar aqui, o Guarani, por exemplo, ficaria lindo, né? Por exemplo, entre vírgulas, sempre, sempre, por exemplo, entre vírgulas, tá? Se vier no meio da frase. Se vier no final, uma vírgula só e por exemplo. Ponto. Se vier no início, por exemplo, vírgula, tá bom? Mas lembrou de por exemplo, lembrou da vírgula. O Guarani, por exemplo, retrata bem, olha, conectivo, essa realidade, por meio do índio Peri, o herói patriótico da obra, o qual, olha só, mais conectivo de retomada, o qual, aqui é um pronome relativo, retomando Peri, tá? O qual salva a donzela e doa a própria vida por ela. Só que, olha aí, quando eu começo assim, o corretor já sabe que ele vai ver algo que é contrário, o corretor está preparado para identificar isso. Ele quer saber se você está preparado para colocar os conectivos corretos. E você estará, tá?
Só que, todavia, no entanto, entretanto, em contrapartida, tudo junto, contrapartida, em contrapartida, tudo junto, em oposição à ideologia alencariana, olha que coisa linda. Ao invés de colocar indo de encontro ou indo contra a posição do autor, a gente chamou o quê? De ideologia alencariana. E se fosse Machado de Assis, machadiana, arendiana, né? Se fosse da Hannah Arendt. Ai, gente, desculpa. Vamos lá. Só que em oposição à ideologia alencariana, os povos tradicionais brasileiros, como os indígenas, infelizmente não têm sido vistos nem valorizados pela sociedade atual, como fazia o escritor romântico. Olha isso aí, em oposição. O que está acontecendo na realidade? De maneira contrária ao que é retratado nas obras de José de Alencar, os índios aqui não têm sido, olha só, juiz de valor, quem já assistiu a aula, infelizmente você está mostrando a sua posição, o seu posicionamento. Você não simplesmente está falando que os indígenas não têm sido vistos, você está mostrando a sua opinião sobre isso, você não é a favor. Como os indígenas, infelizmente, olha a sua posição de maneira impessoal, sem ter que fazer o uso da primeira pessoa. Viu aí? Se não assistiu a aula de juízo de valor, assista. Os indígenas, infelizmente, não têm sido vistos nem valorizados pela sociedade atual, como fazia o escritor romântico. Lembrando que tudo que você trouxer aqui na contextualização, tudo não, a ideia principal, você tem que trazer para cá. Você tem que trazer a ideia central. Ou seja, se você falou que de índio como herói, você tem que em algum momento mostrar aqui por que o índio não tem sido visto como herói. Você não pode simplesmente trazer a contextualização e deixar ela para lá. Você tem que trazer a contextualização e depois trazer novamente a contextualização para dentro do paralelo, repetir a ideia e mostrar se ela está sendo contrário ou semelhante à realidade. Você tem que unir isso. O que você falou lá, você tem que trazer novamente aqui. Lembra da introdução coringa da Constituição Federal? Você começa falando direito e depois, no paralelo, você mostra que aquele direito que você falou não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido, tá? E para finalizar, nós temos a tese, que é o terceiro ou o quarto período, dependendo de quantos períodos teve a sua contextualização. Se a sua contextualização foi de 2 períodos, aí o seu paralelo será o terceiro período e a sua tese será o quarto período, tá? Se sua contextualização só teve um período, então o seu paralelo será o segundo e a tese será o terceiro. Simples assim. Lembrando que a tese é aquilo que você quer mostrar em seu texto. São os assuntos, aqueles 2 assuntos que nós já aprendemos, o assunto 1 e o assunto 2. E aqui eu trouxe conectivos para você introduzir a sua tese. Por quê? A tese, ela é uma conclusão da introdução. Você sabia que todo parágrafo precisa de uma conclusão? Não é só, olha só, o pessoal fala assim, faça uma introdução, faça um D1, faça um D2 e faça a conclusão, está aqui, ó, no último parágrafo. Verdade, está aqui. Só que aqui eu preciso de uma conclusão, aqui eu preciso de uma conclusão e aqui eu preciso de uma conclusão. Porque eu preciso concluir minha ideia. Eu preciso concluir minha ideia. Aqui, se eu estou falando sobre um assunto e só sobre ele, eu preciso concluir a minha ideia no final do parágrafo. Por isso que a conclusão sempre vai ser no final. Por isso que a tese aqui é o quê? O final da sua introdução. É o último período, tá? Ela é uma conclusão da sua introdução. Então, você começou falando de uma coisa geral, depois você mostrou o que que isso tem a ver com a realidade hoje, e agora você vai mostrar sobre quais dessas realidades você irá falar. Assunto 1 e assunto 2. Quando eu falo dessas realidades, dos problemas que envolvem essa realidade.
Aí você vai falar sobre 2 desses problemas, e você vai concluir mostrando para o corretor, ó, tá vendo esse problemão? Então, eu vou falar sobre o assunto 1 e o assunto 2, que estão relacionados a esse problema. Então, olha só, diante disso, é um conectivo de conclusão, tá? Você pode usar em qualquer conclusão que você for fazer. Dessa forma, nesse sentido. Professora, vou usar aqui o diante disso na tese. Vou usar dessa forma aqui no D1. Vou usar esse aqui no D2. Eu uso o portanto também, que é de conclusão, para a conclusão. No caso, o parágrafo da conclusão, né? O quarto parágrafo. Tá aí, ó. Você tem aí 3 conectivos de conclusão, tá? Em outras oportunidades, eu posso mostrar para vocês outros. Deixa eu ver se trouxe aqui. Não trouxe, não. Mas tem o com efeito, tá? Que você também pode usar, e outros mais. Tudo bem? Vamos lá. Como é que fica isso? Antes de eu concluir aquela introdução que eu estava dando para vocês, eu trouxe aqui 2 períodos prontos de tese. 2 períodos prontinhos para você usar na sua tese. Então, quebrou a cabeça lá para fazer a contextualização, quebrou a cabeça lá para fazer o paralelo, tá aqui, ó, uma tese prontinha para você, só para você preencher com as coisas que você vai falar. Olha só. Primeiro modelo. Nesse sentido, olha aí, comecei o quê? Com conectivo, comecei ligando, usando cimento para ligar a minha ideia agora à ideia anterior, que era a ideia do paralelo. Nesse sentido, faz-se imprescindível a análise de algumas questões relacionadas a essa temática. A saber, aqui você vai colocar o assunto 1 e o assunto 2. Uma coisa muito importante. Lembra que eu falei que você tem que apresentar o tema na sua introdução? Às vezes, é possível que o candidato apresente o tema, as palavras-chave, as palavras mais importantes, ao longo do texto. Usa uma palavra lá na contextualização, depois outra palavra no paralelo, depois outra palavra no tema. Mas há momentos, há vezes, que o candidato não usa nenhuma palavra-chave durante toda a sua introdução. Então, quando você chegar na tese, você é obrigado a repetir o tema, para você não correr o risco de o corretor achar que você não entendeu qual é o tema. Então, aí, nesse caso, se você não tiver usado nenhuma palavra-chave, ou, na verdade, todas as palavras-chave, tá? Você não vai colocar relacionados a essa temática, você vai colocar relacionados ao, e aqui você vai escrever o quê? Ao tema. Ao tema. Aos desafios relacionados às comunidades tradicionais do Brasil, vírgula, a saber, assunto 1, assunto 2. Tá bom? Porque você precisa apresentar o tema na sua introdução. Torna-se necessário, então, esse então aqui ele é conclusivo, então outro conectivo aí de bônus, né, de brinde para vocês, torna-se necessário, então, refletir como o assunto 1, que você vai escolher, como o assunto 2, tornam-se, não é torna-se, é tornam-se, porque assunto 1 e 2 está no plural, assuntos, tá? Então tem que ficar ligado aí no plural. Tornam-se fatores contribuintes para a perpetuação dos desafios relacionados às comunidades e povos tradicionais do Brasil, ao tema, ou qualquer outro tema que cair. Certo, gente? Então tá aí, ó, 2 períodos prontinhos para você usar na sua tese, tá? E agora, para finalizar, olha como é que ficou aí o parágrafo completo. Vamos ler tudo. José de Alencar, cujo estilo predominante é o indianista, busca definir a figura do índio como herói e fortalecer os símbolos nacionais. O Guarani, por exemplo, retrata bem essa realidade por meio do índio Peri, o herói patriótico da obra, o qual salva a donzela e doa a própria vida por ela. Só que, em oposição à ideologia alencariana, os povos tradicionais brasileiros, como os indígenas, infelizmente, não têm sido vistos nem valorizados pela sociedade atual, como fazia o escritor romântico, retomando aí o que eu falei lá atrás. Torna-se necessário, então, ao modelo aí, torna-se necessário, então, refletir, debater, analisar, tá? Como o assunto 1 e o assunto 2
tornam-se fatores contribuintes para a perpetuação dessa defasagem nacionalista. Ou se eu não mencionei todas as palavras-chave, que agora eu não nem reparei se eu mencionei, se eu não mencionei todas as palavras-chave, tá? Eu tenho que colocar aqui para a perpetuação dos desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais brasileiros. Aí eu teria de colocar tudo. Tudo bem? Mas aqui eu já coloquei, né? Povos tradicionais já está aqui, uma palavra-chave. Indígenas está aqui, porque já são povos tradicionais. E aqui eu coloquei, vamos lá, só que em oposição à ideologia, e oposição já é um desafio, né? Que os povos não têm sido vistos nem valorizados pela sociedade atual. Então, na verdade, o tema já estava explanado aí, tá? As palavras-chave já haviam aparecido. Por quê? Porque eu mostrei para o autor, para o corretor, que eu entendi que eu deveria mostrar, falar primeiro dos povos tradicionais, falei, e mostrar que existem desafios. Nesse caso, quais são os desafios? Eles não têm sido vistos nem valorizados na sociedade atual, na sociedade brasileira. Por isso que aqui no final eu não coloquei o tema novamente, eu coloquei só o quê? Defasagem nacionalista. E ficou bonito também. Pessoal, entenderam? Espero que sim. Qualquer coisa, assista novamente a aula. Vou falar para vocês uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Nunca assista uma aula uma vez só. Nunca, tá? Por quê? Porque a primeira vez que você assiste a um filme, você entende. Mas a segunda vez que você assiste, você enxerga coisas que você ainda não havia enxergado na primeira vez. Quando você está acostumado a assistir 3, 4, 5 vezes, além de você enxergar coisas que você não tinha enxergado ainda, você começa a decorar aquilo, você já sabe até o que vai acontecer na cena posterior. É isso que eu quero. Eu quero que você entenda tudo, quero que você veja os detalhes que não são possíveis ver assistindo a uma aula uma vez só. Eu quero que você decore mesmo, anote tudo, coloque em prática para você conseguir obter êxito na aprovação do seu concurso ou na entrada da sua faculdade. Tudo bem? Espero que essa aula tenha sido útil, que você tenha aprendido alguma coisa. E aí, se você gostou, deixe o like, compartilhe com as pessoas que você sabe que precisa, tá? Curta, comente, deixe sugestão, deixe dúvidas que eu venho aqui e respondo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.